Vamos abrir a palavra do Senhor, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Todos acharam? Amém? Antes de nós lermos o texto, eu quero dar um aviso para vocês. Na próxima quarta-feira, nós voltaremos com o culto submerso. E eu quero convidar você para participar conosco. Tem sido uma bênção. E você que não veio ainda, não perca a oportunidade de ser abençoado. Nós recebemos vários testemunhos nesse ano que se passou, de coisas grandes que Deus fez. E temos promessas de que Deus continuará fazendo nesse ano de 2019. Portanto, na próxima quarta, dia 16, eu espero você para o culto submerso. Vamos ler a palavra? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, diz o seguinte: começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Feche os teus olhos, coloque a mão no seu coração. Espírito de Deus, obrigado por esse lugar, por esse ambiente, por essa conferência, pela tua palavra. Ó Deus, cremos que estamos vivendo dias em que o Senhor está ativando pessoas, empoderando pessoas. Acreditamos que o Senhor está nos despertando para um novo tempo. Cremos na tua palavra, pois dela flui a verdade para as nossas vidas. Precisamos ouvir a tua voz. Não nos permita sair desse lugar da mesma forma, mas continue fazendo a obra que só o Senhor pode fazer. Estamos aqui com o coração aberto e pedimos ao Senhor que abra o nosso entendimento. Nos dê um coração que ouve a sua voz, porque um coração que ouve a sua voz se torna um coração sábio. Precisamos, ó Deus, da sua palavra. Precisamos ser alimentados por ela. Muda nessa noite o que precisa ser mudado. Traga o teu reino sobre nós. Que o teu governo esteja nas nossas vidas. Direciona-nos segundo a tua vontade. Não queremos ser os mesmos e não queremos ser igual. Renova-nos, transforma-nos, cada dia a sua imagem, a sua semelhança. É o que nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Queridos, toda a sociedade, todo ser humano, todo homem, toda mulher, ele passa por processos na vida. E um processo que ele é para a vida inteira é o processo de conhecimento. Educação nada mais é do que a absorção do conhecimento. E também a educação nada mais é do que a transferência desse conhecimento. Nós temos inúmeras maneiras
de sermos educados e de absorvermos conhecimento. Eu quero listar 3 para nós nessa noite. Todo ser humano, ele adquire conhecimento, ele adquire educação na sua vida, primeiro, através de exemplos. Ele olha, ele vê algo que queima no seu coração e toma aquilo como exemplo e pratica aquilo. Eu me lembro que quando eu era criança, isso graças a Deus não tem muito tempo, lá perto de casa tinha um campinho de futebol. E todo domingo à tarde, por volta das 5 horas, a galera do bairro reunia e ia para lá jogar bola. E quando dava 6h30, 7 horas, eu ouvia um som me chamando, era minha mãe. Isaac! E aí eu respondia de lá, o quê? Eu amava jogar bola. E eu sabia que estava na hora de ir para a igreja. E ela falava, vem embora tomar banho porque está na hora de ir para a igreja. Irmão, eu vinha cuspindo marimbondo. Eu chegava em casa, entrava por debaixo do chuveiro e ficava quieto. De forma que a sujeira saía na toalha. Jesus me tratou, graças a Deus. Mas eu ia para a igreja. E eu via os músicos tocando. E eu via o pastor pregando. Aquilo queimava dentro de mim. A ponto de, na minha infância, na casa da minha avó, eu brincar de culto. E aí eu entrava para o quarto da minha avó e falava, aqui só entra eu. E trancava a porta e fazia um culto para mim, para a cama, para o guarda-roupa, para as paredes. Abria o culto, cantava os hinos da harpa, dava a palavra da oferta, pregava para mim mesmo, encerrava o culto e ia embora. Eu pegava uma cadeira, colocava um tamborete em cima, fazia uma bateria com os garfos da casa da minha avó, e eles quebravam, inclusive. Mas eu aprendi olhando, observando, exemplos que eu tive na minha vida. E hoje é a realidade daquilo que um dia eu brinquei. Exemplos. E eu louvo a Deus pela vida da minha mãe. Eu honro a vida da minha mãe porque ela me instruiu no caminho que eu deveria andar. Mas um segundo pilar que eu entendo de educação é quando você ouve, porque o conhecimento, a educação também vem através dos ouvidos, do ouvir. Você ouve alguém falar, e você entende alguma coisa, e você pratica essa coisa como conhecimento para a tua vida. Mas também existe uma terceira coisa. Um pilar da educação, do conhecimento, é a leitura. Gente que entra nas faculdades e lê, estuda e adquire conhecimento para si próprio. O Salmo de número 119, se você observar na sua Bíblia, você vai perceber que o Salmo 119, ele tem algumas palavrinhas meio que diferentes. Em cada subtítulo do Salmo 119, existe uma letra do alfabeto hebraico. Porque o Salmo 119 era usado tanto para a instrução da lei, porque o Salmo 119 fala muito de palavras, preceitos, estatutos, juízos. E ele também era usado como conhecimento do alfabeto hebraico. Você pode abrir sua Bíblia, Salmo 119, e ver lá. Está escrito em algumas versões, Aleph, Irig, Bet, Vet. São as palavras, as letras em hebraico. E aquilo era ministrado na vida das pessoas, das crianças, como conhecimento da palavra e como conhecimento do alfabeto hebraico. Portanto, a educação, ela é embasada pelo menos nesses 3 pilares: exemplos, ouvidos e leitura. E a palavra educação, ela significa guiar, instruir e conduzir. É o meio, o processo que eu adquiro conhecimento, eu guio pessoas, instruo pessoas, conduzo pessoas no mesmo conhecimento que eu aprendi. Quando nós olhamos para essa carta de Paulo,
Paulo estabelece uma igreja em uma cidade chamada Corinto. Corinto era uma cidade com mais ou menos cerca de 800 mil habitantes. Era uma cidade portuária, tinha 2 portos. Era uma cidade muito bem sucedida economicamente. Era uma cidade que tinha culturas e conhecimentos dos seus antepassados. Corinto era uma cidade de origem grega e que foi tomada pelos romanos. Então aquela cidade, aqueles moradores, na época de Paulo, tinham absorvido a educação dos povos antigos. Inclusive as suas religiões, os seus deuses, que não eram poucos. Em Corinto tinha um templo dedicado à deusa Afrodite. Um templo que ficava em cima do monte e que no final da tarde 1000 sacerdotisas desciam do templo à cidade para venderem os seus corpos ao sexo, à imoralidade, como um culto à deusa Afrodite. Então aquele povo tinha um exemplo. Aquele povo ouvia a cultura passada. E aquele povo também lia sobre essas culturas, sobre esse entendimento errado, promíscuo, profano. Corinto significa saciado. E de fato aquela cidade era saciada. Saciada economicamente e saciada também pelo pecado. Era dominada pela imoralidade sexual. Corinto era dominada pela sujeira. Existia uma alegria em Corinto, mas não era uma alegria verdadeira. Porque o povo de Corinto era um povo bêbado. O povo de Corinto amava viver na promiscuidade, na imoralidade sexual. Portanto, ser bêbado, nesse contexto de Corinto, ser imoral, prostituir-se, levar uma vida de pecado, era de fato ser um corintiano. E se tem alguém aqui que torce para o Corinthians, hoje Jesus vai te libertar. Amém? Se tem corintiano aí do teu lado, já cutuca ele e fala assim: hoje é a noite da tua vitória. Brincadeira, irmãos. Praticar essas coisas era ser um coríntio. E quando Paulo tem um encontro com Cristo, e que ele entende de fato a mensagem do Evangelho, que ele entende de fato o sentido de Jesus Cristo, da palavra, Paulo estabelece uma igreja em Corinto. Aquela cidade que era saciada pelo pecado, aquela cidade que era saciada pela promiscuidade, pela homossexualidade, aquela cidade que era dominada pelas trevas, aquela cidade que tinha o governo de Satanás agora, tinha a igreja de Cristo das suas dependências, porque o propósito de Paulo era que a cidade de Corinto fosse saciada pelo poder de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você, meu querido. Sabe por que você, como igreja, está aqui na cidade de Anápolis? Porque Anápolis precisa ser saciado pelo poder de Deus. Aleluia. Então, Paulo escreve essa carta. E Paulo vai dizer o seguinte: vocês são a nossa carta. Por que Paulo fala isso? Porque naquele meio de pecado que Corinto estava inserido, existiam falsas doutrinas, filosofias que deturpavam o Evangelho, palavras que faziam com que o Evangelho fosse questionado. E essas pessoas escreviam cartas de recomendação
para aqueles cristãos que estavam em Corinto, para fazê-los voltar à sua vida anterior e abandonar o Evangelho. Por isso que Paulo vai escrever essa carta e vai dizer o seguinte: olha, vocês que estão aí, são cartas. E a primeira coisa que eu aprendo com cartas é que antes da carta ser escrita, antes da matéria-prima vir à tona, ela precisa morrer. Tanto o animal era usado a sua pele para a construção do pergaminho, quanto árvores eram mortas para que as suas fibras fossem trabalhadas para dar origem ao papiro. O que as pessoas estavam tentando fazer com esses cristãos em Corinto era fazer com que eles voltassem a uma vida que já não pertencia mais a eles. Porque aquele povo havia morrido para o mundo, havia morrido para a velha natureza. Portanto, Paulo está escrevendo: vocês não podem voltar, porque vocês já estão manifestos como cartas de Cristo. Não tem como vocês voltar atrás. Não dá para vocês voltar atrás e voltar à vida que vocês tinham anteriormente. Vocês foram transformados, o Evangelho alcançou vocês. Vocês morreram para o mundo, morreram para a promiscuidade, morreram para o pecado e nasceram para Cristo. Agora tem um detalhe: além de ser cartas de Cristo, vocês também são lidos e conhecidos. A palavra conhecida, conhecer, ela significa estar em evidência. E você sabe o que eu quero ministrar na sua vida nessa noite? Que Deus está te tirando do anonimato. Ah, não, eu quero ficar quietinho no meu cantinho. Deus está te tirando do anonimato. Porque carta de Cristo tem que ser manifestada. Carta de Cristo tem que ser conhecida. E Paulo está usando esse verbo, estar em evidência. Mas o sentido de estar em evidência é no sentido geral. Porque no sentido particular significa referir-se ao conhecimento de Deus e de Cristo e das coisas relativas ou procedentes dele. Sabe por que o mundo vai te conhecer, meu irmão? Porque você conhece a Cristo. Sabe por que o mundo vai enxergar você? Porque tem algo diferente em você que procede dele. E Paulo está dizendo o seguinte: essa carta não é apenas conhecida, mas ela é lida. E a palavra lida significa distinguir entre, conhecer acuradamente, conhecer profundamente. Sabe o que isso significa? Paulo escreve essa carta dizendo para os coríntios: olha, existem cartas fraudulentas sendo recomendadas para vocês, mas fiquem tranquilos, porque vocês, além de ser conhecidos, serão lidos por essas cartas, por essas pessoas. E a palavra lida significa: vocês serão distinguidos. Malaquias capítulo 3, versículo 18 diz: vocês verão a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. A diferença será visível. E aí ele continua dizendo, nesse contexto de carta, conhecida e lida, eu aprendo uma coisa fantástica aqui. Carta não se lê. Carta, ela é lida. Logo, não é aquilo que você faz, mas aquilo que ele imprimiu em você para que você seja. Eu sou carta de Cristo. Terceira coisa. Carta, ela tem um remetente, ela tem um meio de transporte e ela tem também um destinatário. Remetente é aquele que envia. E quando Paulo está dizendo para aquele povo que eles eram cartas de Cristo, ele estava dizendo assim: olha, vocês foram enviados por Deus para uma missão. E João capítulo 20, versículo 21 vai dizer novamente: Jesus disse: Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Carta também
tem um meio de transporte. E o transporte que te conduz é o Espírito Santo de Deus. E lá em João 16:13 vai dizer o seguinte: quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos conduzirá a toda verdade. Quem te conduz é o Espírito de Deus. E carta também tem um destinatário. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 47 diz: pois assim o Senhor ordenou, eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Sabe qual é o legado que nós temos que deixar nessa terra? A mensagem do Evangelho. Tornar Ele conhecido. Deus nos envia, o Espírito Santo nos guia para uma missão. E sabe o que estava acontecendo no contexto de Corinto? Aquelas cartas que deveriam ser lidas e conhecidas estavam dobradas. Sabe o que eu aprendo? Que da mesma forma como naquela situação, hoje em dia, a igreja tem omitido a mensagem do Evangelho. E quando eu digo igreja, eu não estou falando de placas de denominação, porque Deus não está nem aí para isso. Eu falo igreja no modo geral. A igreja tem guardado o Evangelho para si, tem retido o Evangelho para si, tem deixado com que a mensagem do Evangelho fique apenas dentro de 4 paredes. Não, senhores. Eu creio que eu não estou diante de uma igreja que retém a palavra. Eu creio que eu estou diante de uma igreja que não retém o conhecimento do Evangelho. Eu creio que estou diante de uma geração, de um povo chamado para cumprir um propósito e que não tem vergonha desse propósito, que não se envergonha da palavra, mas que é carta lida e conhecida pelos homens. Quarta coisa. Carta leva uma mensagem. E que mensagem é essa? Que evangelho é esse? Que palavra é essa? Isaías 61. O Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, ou seja, Ele me separou. Ele me tirou do mundo, da vida de pecado, da vida errada, e me transformou numa carta para carregar uma mensagem. Essa mensagem é pregar boas novas aos quebrantados, curar os enfermos, clamar libertação aos cativos, pôr em liberdade os algemados, e a pregar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram, e pôr sobre os que estão em Sião de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor e para a sua glória. Você carrega uma mensagem, você carrega um propósito, o Evangelho está impresso em você. Aleluia! O que tem de gente aí fora sofrendo e chorando porque ainda não teve contato com essa palavra. O que tem de gente aí fora, de almas que estão gemendo, de pessoas que num momento como esse, não apenas estão pensando, mas estão tirando a sua vida porque não sabem o que fazer. Estão perdidas. Gente que perdeu a esperança na vida, gente que perdeu a perspectiva de um futuro melhor. E eu vou dizer algo aqui nessa noite. A educação que vai transformar o mundo não está dentro das escolas. A educação que vai transformar o mundo não está dentro das faculdades. A educação que vai transformar esse mundo não está dentro dos centros tecnológicos. A educação que vai transformar o mundo não está na boca de presidentes, não está na boca de reis, não está na boca de governadores, está na boca da carta de Cristo, está na boca da igreja. Você carrega a educação e o conhecimento que vai transformar essa geração. Não se omita, igreja do Senhor.
É por isso que nós cantamos a canção. Eu vejo um povo eleito assumindo o seu lugar. É hora de despertar, como foi dito ontem. É hora de sair do lugar. É hora de se mover. Nada pode parar os homens de história. Nada pode calar a voz da igreja. Nada pode impedir as cartas de Cristo. Aleluia. Quinto, quem é carta, quem carrega propósito, quem tem impresso em você o Evangelho, manifesta a luz. O mesmo capítulo de Coríntios que nós lemos, no verso 13, vai dizer algo interessante. Ele vai dizer assim: nós não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. O que é isso que ele está querendo dizer? Nós não somos como Moisés, que colocava um véu no seu rosto, para esconder um brilho que era passageiro. Moisés tinha que se encontrar com Deus. Moisés tinha que ir para um lugar, encontrar-se com Deus, para que o seu rosto brilhasse. E esse brilho no rosto de Moisés, à medida que o tempo ia passando, ia indo embora, ia desvanecendo, ia acabando. E Moisés colocava um véu no seu rosto, para que as pessoas não vissem que o brilho já tinha ido embora. Mas sabe o que Paulo nos ensina quando ele diz que nós não somos como Moisés? Ele diz o seguinte: que o brilho que era passageiro em Moisés, a partir do momento em que Cristo venceu na cruz, a partir do momento em que Ele, através do seu Espírito Santo, imprimiu em mim e em você a mensagem do Evangelho, o Espírito Santo passou a habitar de forma permanente em nós. Por isso que nós não somos como Moisés, que tinha um brilho passageiro no seu rosto. Pelo contrário, o brilho da igreja é permanente. O brilho da palavra de Deus em sua vida é permanente. O brilho do Espírito Santo em você é permanente. Por isso que você chama a atenção do mundo. Por isso que as pessoas precisam e vão olhar em você. Por isso que elas apenas não vão olhar em você, não vão te conhecer, mas vão ler você, vão ler a tua vida, porque existe algo que é diferente em você, chamado Espírito Santo de Deus. Paulo vai dizer algumas coisas interessantes. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Porque a lei apontava o pecado e condenava a pessoa, mas o Espírito dá graça. Romanos capítulo 5, versículo 20 diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É por isso que quem tem a mensagem impressa não anda em escuridão. E é por isso que aquela igreja estava em Corinto. Porque no meio de uma geração que estava andando na escuridão, Deus estabelece uma igreja para fazer com que aquele povo fosse iluminado pela palavra. O que guia o homem é a palavra. O que transforma o homem é a palavra. O que modifica a vida do homem é a palavra. O que tira o homem do pecado é a palavra. Não são conversas. É a palavra. Sexto, quem é carta de Cristo se assemelha a Ele. No capítulo 3 e no versículo 18, Paulo vai dizer o seguinte: portanto, todos nós,
com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. A palavra tornar pode também ser traduzida por transformados. E essa palavra transformados vem do grego metamorfose. E significa mudança completa de forma, natureza ou estrutura. A palavra tem o poder de mudar completamente o ser humano a nível de forma, natureza ou estrutura. Deus quer marcar a tua vida aqui. E talvez você veio aqui hoje dizendo: Senhor, eu estou indo para mais um culto. Eu estou indo te adorar. Eu estou indo reunir com os meus irmãos. Eu estou indo para uma noite de comunhão. Eu estou indo para cantar, para adorar, para ouvir a sua palavra. Eu estou indo para a igreja. Mas eu quero dizer algo para você nessa noite. Que essa conferência não tem sido apenas um lugar onde a gente vem, adora, ouve uma palavra e vai embora. Mas cada palavra que está sendo ministrada aqui tem um propósito de Deus. Porque aqui também é a impressora de Deus. E você pode ter chegado aqui um dia, ou até mesmo hoje, sem nada escrito na sua vida. Talvez você até renunciou à sua vida, o seu passado. Talvez você abriu mão de todas aquelas coisas que te afastavam de Deus. Glória a Deus por isso. Mas você não consegue se encontrar. Eu quero dizer nessa noite que essa impressora de Deus está aqui para marcar a tua vida. Você não vai sair daqui da mesma forma. Porque Ele está imprimindo cada palavra no teu coração. Deus está imprimindo durante esses dias a palavra transformadora do Evangelho a uma igreja que não se omite, a uma igreja que não tem vergonha da palavra, que não tem vergonha do Evangelho, a um povo que foi escolhido para cumprir um propósito de ser cartas vivas, de levar o conhecimento, de mandar a educação do reino de Deus, absorver a palavra do Senhor e ensinar ela às pessoas. Deixa eu dizer uma coisa. O discurso arrasta. Melhor, convence. Os exemplos arrastam. Herança, a gente deixa para pessoas. Legado, a gente deixa em pessoas. E sabe qual é o maior legado que você pode deixar? O exemplo de uma carta viva. Que diante das circunstâncias e adversidades da vida não se dobra. Que leva a mensagem do Evangelho a quem precisa ouvir. Hoje no meu trabalho chegou uma senhora. E ela chegou para comprar um instrumento, porque ela mora sozinha. E ela não tem com quem conversar. Os filhos não têm tempo para ela.
E ela disse: eu estou entrando em depressão. Porque eu estava até conseguindo alguém para ficar comigo, um namorado. Mas a minha família entrou no meio e impediu. Eu vivo só, no final de uma rua. Eu não tenho ninguém para conversar. E eu preciso comprar isso aqui. Porque eu preciso ocupar minha mente com alguma coisa. Eu preciso distrair a minha mente com alguma coisa. Porque eu ando numa tristeza profunda. E eu não quero que a minha saúde fique debilitada por causa disso, a ponto de desenvolver em mim um Alzheimer. E eu ouvi aquela história daquela mulher por quase 20 minutos. Eu deixei ela falar. E quando ela falou, quando ela desabafou tudo o que estava passando na vida dela, eu falei para ela assim: escuta, a senhora não entrou aqui dentro para ver um órgão. A senhora não entrou aqui dentro para simplesmente ver um instrumento para se interter. Deus te trouxe aqui porque quer liberar uma palavra na sua vida. E Deus falou comigo, irmãos. E eu falei com aquela mulher, da mesma forma como Deus tinha falado comigo. Os olhos daquela mulher se encheu de lágrimas. Porque eu não ministrei palavras minhas. Eu não ministrei palavras do meu coração, das minhas filosofias ou dos meus achismos. Eu falei da palavra. Eu falei daquilo que pode mudar a vida dela, daquilo que pode transformar a vida dela e daquilo que vai transformar a vida dela. E eu disse para ela: a senhora pode escrever, porque o ano de 2019 será diferente na tua vida. A senhora está pensando que veio aqui apenas para olhar um instrumento para se interter. Não, Deus está imprimindo uma palavra no seu coração. Pode anotar o que eu estou dizendo. Deus vai mudar a tua história. E digo mais, a senhora não vai cair em enfermidade. Aquela mulher saiu da loja com os olhos cheios de lágrimas, mas com um sorriso no rosto. Deixa eu te dizer uma coisa. Carta tem um remetente. Ela carrega uma mensagem e ela tem um destinatário. Deus quer te enviar. Mas talvez não é para outros países, não é para outras cidades. Deus apenas quer te levar para lugares estratégicos, aonde pessoas vão vir se iluminar numa carta de Cristo. Aonde você vai pegar a educação que você está adquirindo aqui durante esses dias e vai jorrar na vida de alguém. Talvez Deus nessa noite está direcionando a sua vida, porque existem gente da sua própria casa que precisa ouvir uma palavra sua. Palavra essa que está sendo impressa hoje. Porque às vezes Deus precisa curar corações na sua casa, libertar oprimidos, quebrar cadeias. E essa parte só pode ser realizada por você que está lá dentro. E talvez Deus vai te levar a outros lugares, a outras cidades, a outros países. Não sei. Mas o que eu sei é o que Jó 42:2 diz. Bem sei que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Eu não sei se Corinto, como igreja, executou o propósito ao qual Deus tinha para eles. Não sei. A Bíblia não conta. Eu só sei que eu estou diante de uma igreja e Deus está me falando que eu estou diante de uma igreja que não se acovarda.
Eu estou diante de uma igreja que não tem vergonha do que carrega. A palavra. Eu estou diante de uma igreja que está absorvendo o que está aqui dentro para jorrar para as nações. Eu estou diante de pessoas e Deus me mostra aqui nessa noite numa visão, gente vestidos de médicos, labachande canta labassai. Gente, uma igreja vestida de médicos, não de médicos terrenos, mas pessoas que curarão corações enfermos com a palavra do Evangelho. Gente que vai manifestar o poder de Deus nessa geração. Pessoas que serão levantadas como boca de Deus, como profetas nessa nação. Pessoas que vão deixar legados, mas não porque fizeram alguma coisa um dia, e sim porque são aquilo que Deus imprimiu nos corações para que elas sejam. E Deus te chamou para um propósito. E eu vou dizer uma coisa. Alguém tem um papel aí para mim? Cadê um voluntário com um papel? Um pedaço de papel. Um envelope. Amém. Quero encerrar minha mensagem dizendo uma coisa. Vamos supor que esse envelope aqui seja uma carta. Tem uma mensagem aqui, sim ou não? Se eu dobrar essa carta, a mensagem dentro dela muda? Se eu dobrar de novo essa carta, a mensagem dentro dela muda? Perdoa, pastor. Se eu amassar essa carta, a mensagem dentro dela muda? Se eu jogar no chão, a mensagem muda? Se eu pisar, desperta aí tu que dormes. Se eu pisar, a mensagem muda? Você pode ser dobrado, você pode ser redobrado, você pode ser amassado, você pode ser jogado no chão e até pisado, mas o que Ele imprimiu em você não muda. A palavra que Ele colocou na tua vida não muda. O propósito que Ele estabeleceu não muda. Nós somos cartas e o inferno não pode nos parar. O diabo tem que engolir seco. Ele pode gritar de raiva, mas o que Deus estabeleceu não muda. Essa mensagem impressa em você não pode ser mudada. Mas e se a carta for rasgada? Ih, laiá, hein? Não existem feridas que Ele não possa curar. Não existem feridas que Ele não cure. Apenas quem rasga é que perde a mensagem. Mas Ele restaura todas as coisas. Eu quero que você fique em pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória. Escute uma coisa. Eu disse que cartas, na verdade não são palavras minhas, são palavras de Paulo.
Ele disse que cartas seriam manifestas, conhecidas e lidas. E eu disse que o sentido da palavra conhecido é estar em evidência. Estar em evidência. Deus só vai colocar gente em evidência que não roube a glória dele para si. Deus tem lugares altos para você. E não é feio e não é pecado isso. Porque um dia ele deu um sonho para José. Seus irmãos tentaram parar o propósito de Deus, mas deram um impulso para José. E José chegou a ser governador do Egito, lugar de destaque. Só tinha Faraó acima dele. Mas uma coisa que José não fez foi roubar a glória que é de Deus. E eu sei que você não vai roubar a glória que é de Deus, sabe por quê? Porque quando alguém recebe uma carta, ele não agradece a carta. Obrigado, carta. Ele agradece quem enviou. Por isso que Romanos 11:36 diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A glória é dele, a exaltação é dele, o louvor é para ele, a glória é para ele. Você cumpre um propósito. Você obedece. Mas a glória é de Deus. Queria que você fechasse os seus olhos. Ele está aqui nessa noite. O Rei da Glória está aqui. E Ele vai imprimir em cada coração nessa noite uma mensagem. Deus quer falar com a tua vida nessa noite. Esses dias não estão sendo dias ao vento. As ministrações aqui ministradas não têm sido ministrações em vão. Mas elas têm concluído o propósito para o qual Deus a designou. Imprimir uma palavra em você, um propósito em você. Nessa noite, esse povo eleito vai assumir o seu lugar. E sabe o que vai acontecer nas ruas de Anápolis? Sabe o que vai acontecer nas ruas dos bairros de Anápolis, do estado de Goiás? Um avivamento. Porque quando esse povo aqui orar e buscar, a glória de Deus será manifesta. Ei, Deus te trouxe aqui para te dizer exatamente isso. O avivamento começa em você. A história começa em você. Você está sendo empoderado nessa noite. Você está recebendo o start de Deus. Você está recebendo a palavra de Deus. E essa palavra vai queimar no seu coração. E você não vai se conter. E quando tu abrir a tua boca, enfermidades serão curadas. Doenças vão embora. Quando você abrir a sua boca, cadeias vão cair por terra. Ei, quando você abrir a sua boca para falar a mensagem que está impressa em você, a tristeza vai ter que pular de alegria. Ei, quando você abrir a tua boca, não será a tua boca, mas será a boca de Deus em você. Xaracanta labassai. Erga a tua voz. Erga a tua voz. Erga a tua voz. Ore a Deus. Ore a Deus. Se apresente nessa noite como uma carta. Se apresente nessa noite como um propósito de Deus. Oh, labassai.